Lucas 15:11, nós lemos. E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar fome. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali com fome ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe da casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começarão a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: O que é que está acontecendo? O empregado respondeu: O seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: Faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a sua ordem. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Até aqui a leitura do Evangelho. Nós vamos... Então nós vamos falar sobre esta parábola, filho pródigo. Uma parábola tão famosa, a maioria de nós conhece a história, pelo menos conhece o que significa, né? O bom filho a casa torna, né? O filho pródigo a casa torna, volta para a casa do pai. Talvez nós mesmos já tenhamos vivido algo parecido, de fugir de casa quando é criança, quando é adolescente, né? E quando dá tudo errado, você, infelizmente, para você, mas felizmente para sua mãe e para o seu pai, você tem que voltar para casa, tem que pedir perdão, precisa pedir desculpas aos seus pais. Mas essa parábola na Bíblia, ela guarda alguns significados ainda não tão explorados pela igreja. Nós temos o costume ainda na igreja de usar muito exemplos negativos. Por exemplo, quando a gente fala de adultério, qual é o personagem bíblico que vem à nossa cabeça? Quem arrisca um palpite? Oi? Qual personagem bíblico vem? Que história vem? Ninguém tem um chute? Não lembra de nenhuma história com traição, marido, mulher na Bíblia? Davi. Por que a gente não fala José? José é um exemplo positivo. José resistiu à tentação. Ele foi abordado pela esposa do mestre dele e ele resistiu. Mas a gente fala sempre do exemplo negativo que é Davi. Então a gente às vezes se apega muito ao lado ruim, tanto da Bíblia como da nossa própria vida.
Por que uma criança decide fugir de casa? Porque a casa dela é horrível? Algumas crianças sim, infelizmente fogem de casa porque apanham, porque são abusados. Mas a maioria de nós que fugiu de casa, não é porque a casa é horrível, é porque o papai e a mamãe não atendeu algum pedido que a gente gostaria de ter, ou porque a gente se sente injustiçado em casa porque o pai e a mãe protegem os outros irmãos. Então a gente decide, já que eu sou um empecilho em casa, vou fazer minha mala e vou embora. Mas nunca é porque a casa é ruim. Porque a gente vê a nossa casa, o nosso pai, pelo lado negativo. Como nós lemos a Bíblia pelo lado negativo. Nós, às vezes, lemos a história do filho pródigo pelo lado ruim. Vamos para o próximo slide, Washington. Mas a parábola do filho pródigo começa como toda história de fadas. Era uma vez um pai. Era uma vez um pai. Esse pai tinha 2 filhos. Lembra que todo contos de fadas, eles começam com um reino de ouro, onde tudo vai bem. Era uma vez o reino encantado, tudo perfeito. Alguma coisa vai acontecer depois. E é assim que Jesus começa essa história. Era uma vez um pai e seus 2 filhos. Ou seja, algo muito bom. Uma família. Não tem a mãe aqui, porque a mãe nessa história não é importante. Talvez até o homem fosse casado, mas ela não vai ter um papel importante nessa história do filho pródigo. E a gente vai entender o porquê. Era uma vez um pai com os seus 2 filhos, lá no versículo 11. No próximo slide. Mas algo aconteceu. O que aconteceu? O filho fez um pedido. Que pedido foi esse? Ele pediu a parte dele na herança. Por que será? Foi o filho mais novo ou mais velho? Quem pediu a parte? Mais novo. Nas nossas regras familiares, quando a gente morre, como é a divisão da herança entre os filhos? Digamos que vocês têm 2 filhos, como vão dividir a herança, o que vocês vão deixar para eles? Oi? É meio a meio, não? Meio a meio. Meio a meio. Mas lá não. Lá no Oriente não. Sabe como era a divisão entre os judeus? 2/3 para o mais velho, 1/3 para o mais novo. Como é a divisão em todo o Oriente, China, Japão e Coreia, 50% para o filho mais velho e o resto, se for 10, 9, 20, o resto, a outra metade para os mais novos. Por que isso? Porque a ideia do mais velho, por exemplo, meus tios, o meu tio mais velho não estudou, mas os irmãos mais novos estudaram. Então o irmão mais velho tem que se sacrificar na roça para pagar o estudo dos irmãos mais novos. Então é justo que ele fique com metade do que o pai dele juntou, porque ele não vai ter um canudo, ele não vai ter uma carreira. Ele teve que trabalhar na roça para os mais novinhos estudarem na faculdade. Então é por essa a razão da divisão, que o filho mais velho tem mais trabalho na roça, tem mais trabalho na casa do pai, por isso é justo que ele fique com metade. Mas o filho mais novo, ele sabia disso. Se o pai morre hoje, eu fico com quanto? 1/3. Qual era a forma de superar essa divisão? Pedir a herança com o pai em vida. E pedir então que o pai dê metade para ele. A gente não sabe quanto que o pai deu, mas o fato dele pedir aquele dinheiro antes era algo absurdo para aquela época. Como é para hoje? Já pensou o seu filho pedir, pai, eu quero minha parte no seu apartamento? Eu quero a minha parte no que você tem. Um filho pedir isso para o pai em vida. Você praticamente está dizendo assim, pai, já passou da hora de você morrer. Essa é a verdade. Você tinha que estar morto já para eu pegar a minha parte na herança. Então era isso que o filho mais novo estava dizendo. E o engraçado, vamos ver no próximo slide. O pai repartiu os bens entre os 2. A palavra repartir aqui, no grego, é metade. A ideia é, repartiu um para lá e um para cá, metade. Não foi 2/3 e 1/3. Ele repartiu a metade. Ele deu mais que o filho tinha direito. E a palavra que Jesus usa para falar em bens, lá no grego, bens e vida é a mesma palavra. Então, o pai repartiu a vida dele em 2. Por que bens e vida é a mesma palavra no grego? Porque aquilo que você coloca o seu suor é sua vida. Não é uma questão de ter amor ao material. Não é essa questão de você ser materialista.
A questão é que o que você trabalhou, o que você juntou é sua vida porque você colocou o seu suor lá. Vamos dar um exemplo. Digamos que você tem um fundo de pensão da sua empresa. Sua empresa, você trabalhou na Varig. A Varig passou a mão naquilo tudo. Você guardou aquela previdência privada, tal. Você vai se aposentar, não tem o dinheiro mais. Você não sente que a sua vida se foi com toda aquela roubalheira que aconteceu na empresa? Então é mais ou menos isso. A sua vida vai embora quando levam o que você juntou com o suor do seu rosto. Por isso a palavra bens e vida é a mesma no grego. O pai repartiu a vida, repartiu os bens entre os 2 filhos, e aí o filho mais novo foi embora. Mas no próximo slide nós vemos o resultado de tudo isso, né? Vida ou morte. O filho, em vez de escolher vida, escolheu a morte. Israel, diante de Moisés e Jeremias, o profeta Jeremias, quando tinha que escolher vida ou morte, com a boca falava, é lógico que escolheu vida, mas com as ações escolhe morte. Mais ou menos quando você coloca diante de uma criança um brócolis, uma maçã, uma batata frita e um cheeseburger do McDonald's. Ela vai escolher morte, sempre. Se você pedir para ela escolher, ela vai escolher morte, não vai escolher vida. Você, pai, que vai ter que ensinar a criança a ter vida, não só nessa escolha alimentar, mas em qualquer outra coisa. Fala para a criança se amanhã ela quer ir para a escola. Ela vai escolher morte, ela vai escolher não quero ir para a escola. Quando nós temos a liberdade de escolher, a gente escolhe morte. Por mais que na nossa cabeça escolhi vida, né? Vamos para o próximo slide. Vamos ver o resultado do filho. Ele perdeu tudo. Versículo 13. Ele desperdiçou tudo o que tinha, todos os bens, metade da fortuna, metade da herança, dos bens do seu pai, ele desperdiçou. E aí no versículo 17, vamos ler em conjunto, quem consegue enxergar. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. A palavra ali que está morrendo de fome não é o nosso morrer de fome, assim, estou morrendo de fome porque eu estou com muita fome. Vocês vão começar a sentir o cheiro do feijão. Vocês vão morrer de fome no meio da Santa Ceia, mas não é verdade, né? Ninguém vai estar morrendo. Aqui ele estava morrendo mesmo, é literal, estava faminto, estava com muita fome. E ele pensa, os trabalhadores do meu pai têm abundância de comida e eu aqui arruinado, morrendo de fome. Qual que é a decisão que ele faz? Ele decide trabalhar com os porcos. E quando Jesus conta essa história, é algo impactante. Trabalhar com porcos para um judeu era um trabalho que deixava você totalmente numa casta inferior. Você era um intocável. Ninguém podia tocar em você, porque você era um impuro, estava trabalhando com animais impuros. E para um judeu, então, imagina o desespero daquele rapaz ao tentar comer a lavagem dos porcos. Nem nós que comemos carne de porco, a gente não acha que o porco é um animal impuro. Nem nós comeríamos a lavagem de um porco. Ele, além de ter nojo de um porco, por ser um animal impuro na cultura dele, se submete a tentar comer a comida daquele porco. É como se a gente fosse comer a comida dos nossos cachorros, que para nós é um animal que a gente não pode comer. Imagina você comer a comida do seu cachorro, que nojento seria. Né? Então, o rapaz ele está completamente na lona. Né? Próximo slide. E isso não tem só a ver com dinheiro, não. Uma jornalista americana, ela diz assim, morro de inveja das celebridades. Conquistam fama e no dia seguinte tomam uma overdose. Pessoas ricas se matam. Pessoas famosas tomam overdose. Infelizmente no mundo o Cazuza tem razão, né? Nossos ídolos morrem de overdose. Os ídolos dos nossos jovens morrem de overdose, se suicidam, como Kurt Cobain, do Nirvana, e são idolatrados. Né? Porque o que faz um artista se suicidar? O que faz uma celebridade que conquistou tudo o que queria se matar? O que faz um de nós pensar em suicídio? Pensar em se matar?
O que nos leva a isso? A resposta é quando nós nos sentimos arruinados na vida, fracassados, vazios, sem perspectivas, sem uma saída, nós pensamos sim em tomar uma overdose. Só que a maioria de nós não tem essa coragem. Nosso suicídio é lento. Eu vou encher a cara todo dia, mas eu não vou me matar, não tenho coragem de me enforcar. Mas eu me jogo no álcool, estou me suicidando. Reneguei a vida, reneguei minha família, fui para o boteco todo dia, fui para o álcool porque me sinto um fracassado. Então eu não consigo chegar em casa com a cara de fracassado que eu sinto que eu tenho. Eu vou para o álcool. Muitos jovens estão se matando no álcool. Muitos jovens se matam arriscando as suas vidas porque não veem perspectivas de vida. Na França, o índice de suicídio entre jovens é a maior taxa em toda a Europa Ocidental. Só perde para a Noruega. Mas a Noruega não conta porque é um país tão frio que fica metade do ano nublado e é noite, que é natural que as pessoas lá pensem em suicídio no inverno, que não se vê a luz do sol. Lembrem que na Noruega, perto do Polo Norte, né? Então é meio ano de dia e meio ano noite. Não é igual o nosso dia e noite. A pessoa pensa em se matar mesmo no inverno. Mas na França não. Os jovens pensam em se matar porque não têm emprego. Jovens com mestrado e doutorado não têm emprego nem para limpar a rua. E aí um jovem assim, de fato, ele pensa em algo pior. Ele pensa em se matar. A verdade é, todos nós, independente do dinheiro, pode ser que todos nós tenhamos um sentimento de fracasso e desejemos acabar com tudo que a gente vive. Joel Birman, psicanalista muito famoso, diz que o mal-estar da atualidade é essa falta de perspectiva na vida. Ele fala assim, nós nunca tivemos tanta tecnologia para facilitar a vida, mas também nunca tivemos tanto desespero e ansiedade. Nunca tivemos uma geração tão ansiosa e tão desesperada. Que engraçado, a tecnologia que facilita a nossa vida não trouxe a realização que nós achávamos que a tecnologia traria. E a gente ainda continua tendo os mesmos problemas de pessoas da Idade Média. Nós nos sentimos fracassados. Os jovens se sentem fracassados antes sequer de tentar alguma coisa em sua vida. E aí, diante disso, nós somos igual ao filho pródigo. Nós vamos comer a lavagem dos porcos. Mas há uma saída. Vamos ver no próximo slide. A saída é fazer igual Jó, o sofredor, né? Jó no sofrimento. Ele tinha perdido tudo. Todos os filhos morreram, toda a sua fortuna foi embora, toda a sua saúde tinha ido embora. O que restava para ele? Restava isso. Vamos ler em conjunto o clamor de Jó. Lembra, ó Deus, que a minha vida é apenas um sopro, os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Nossa vida é como um sopro. E essa é a realidade. Nós não passamos de uma folha ao vento se comparado ao universo que Deus criou e a 6 bilhões de pessoas. Mas esse não é um sentimento verdadeiro, entende? É verdade, nós somos como uma folha. Para o mundo, se eu morrer hoje, vou fazer diferença para os meus amigos, para vocês e para minha família. Só. No máximo, 200 pessoas em 6 bilhões. Então a minha morte é dolorosa para um monte de gente, mas para a humanidade em geral, amanhã as bolsas de valores vão abrir e não vai mudar nada na história do mundo. Né? Então nós somos como uma folha, mas se sentir assim não é verdade. Por mais que eu seja como uma folha no mundo inteiro, no universo inteiro, basta eu saber que meu pai e minha mãe me amam. Basta eu saber que meus filhos me amam, que a minha esposa me ama. Que para essas 5, 6, 7 pessoas, a minha presença não faz toda a diferença no mundo inteiro. Basta saber que Deus me ama em Jesus e que por mim, só por mim, Ele já enviaria Jesus para morrer. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a igreja cristã, nos últimos tempos, tem enfrentado um desafio que nunca aconteceu em toda a história do mundo. Até o século passado, século XX, o mundo inteiro via que a igreja era algo necessário para o mundo.
Mesmo um ateu até diria, não, a igreja é algo bom, porque faz ação social. E de fato tem razão. Né? A religião cristã, comparada com qualquer governo deste mundo, ou qualquer outra religião, não sou eu quem falo, é um ateu que escreve na Veja, Diogo Mainardi. Ele fala que a religião cristã foi a entidade que mais ajudou os pobres, os doentes e os necessitados em toda a história, que se soma a todos os governos do mundo, de todas as épocas, de todas as religiões e todas as instituições filantrópicas, não chega nem à metade do que os cristãos fizeram em favor do próximo. E não só em ajudar paliativamente, curando um doente. A religião cristã era vista como aquela que estava por trás, por exemplo, da definição dos direitos humanos. Se hoje um cético pode clamar aos direitos humanos, isso não foi obra da ciência e nem dos estudos sociais. Foi obra do movimento cristão em favor da igualdade das pessoas e de todos os povos. Foi obra da igreja e dos teólogos cristãos. Não foram muçulmanos, não foram budistas que fizeram isso. Foram teólogos e a teologia cristã que falou na França, todos são iguais perante a lei. Liberdade, igualdade e fraternidade. Se nós hoje temos a crença de que todos são iguais perante a lei e que não há raça porque todos são iguais, isso é fruto da pregação cristã. Não é fruto de nenhuma outra coisa. A ciência produziu o Holocausto. A ciência produziu que uma raça é superior à outra. E foi o discurso cristão dos direitos humanos que derrubou essa tese. Então, até o século passado, até os céticos diziam isso. Hoje, a igreja cristã é vista como algo dispensável. Tipo, tá bom, o cristianismo já fez o papel dele no mundo, já criou os direitos humanos, libertou os escravos. Tá ótimo. Pregou contra as guerras de dominação territorial. Tá bom. Podem fechar as igrejas, podem fechar as religiões, porque o papel da religião já passou. Então o desafio que a igreja enfrenta hoje, que seus filhos vão enfrentar, é um desafio tremendo. Que não deve ser respondido com armas e nem com discursos de ódio, como o do Silas Malafaia ou do Bolsonaro. Não é por aí que a gente defende a fé cristã. A gente defende a fé cristã, de fato professando o nosso amor a todas essas folhas no mundo. Todas essas pessoas que sentem como uma folha ao vento. São alvos do cristianismo, são alvos da fé cristã. Para falar, tudo bem, você é como uma folha ao vento, mas Deus te ama. E é um amor que a sua racionalidade não entende. Né? Um cético e um ateu diz o quê? Eu assisti um vídeo que foi passado na Volkswagen. Para mostrar assim que o empregado não é nada, sabe? Aqueles vídeos bem motivacionais para o empregado, né? Para mostrar que ele não é nada. Então, o cara começa dizendo assim, você é empregado da Volkswagen, acho que era Chevrolet, eu não lembro qual era a empresa, era uma dessas montadoras, tá? Para não cometer aqui, falar uma injustiça. Mas era uma montadora. Aí lá o palestrante, no meio da palestra, começa, você é uma pessoa em 200 milhões de brasileiros. É alguma coisa? Até que é. Você é uma pessoa em 6 bilhões de pessoas vivas. Você é uma pessoa em 12 bilhões de seres humanos que já pisaram esse planeta. Você é alguma coisa? Nosso planeta é um entre 9 no sistema solar. E é um entre mais de 50 bilhões de planetas no universo inteiro. Nossa galáxia é uma no meio de 50 bilhões de galáxias. Ou seja, quem que você é? Você não é nada. E aí o que se conclui? Deus existe? Deus criou um universo desse tamanho para colocar um planetinha minúsculo e seres humanos minúsculos que não fazem diferença nenhuma para o universo. Por que Deus criou um universo tão grande? Aí o cético vai concluir. Para mim, isso prova que Deus não existe. E aí? É verdade isso? Somos só folhas ao vento? Isso é tudo que a gente tem na vida? Será que essa ciência pós-moderna tem razão? E nós não somos nada. Você não é nada. Você vai morrer e acabou, virou pó. É todo esse grande significado da existência desse universo? Aí que a gente se engana. Aí que a gente se engana. Vamos pensar nos nossos filhos. Você dá para o seu filho só o necessário para ele viver?
Você dá só arroz, feijão, bife de fígado, ovo e uma cama de palha e deu. Ou você dá uma roupinha especial para ele, de vez em quando. Dá um chocolate, um Doritos, um salgadinho. Pinta o quarto de uma cor diferente. Como que é o seu amor pelo seu filho? É só o básico. Se Deus existisse, deveria ter formado só o planeta Terra, o Sol e a Lua. Aí sim ia provar que Deus existe, porque, nossa, o ser humano é o centro do universo. Então Deus não poderia ter criado um universo imenso simplesmente para que nós, seres humanos, tenhamos um céu estrelado à noite? Deus não poderia ter feito todos esses bilhões de galáxias e estrelas para que a nossa mente viajasse por meio da ciência para contemplar a grande criação que Ele nos legou? Ao contrário, o tamanho do universo mostra que Deus existe. Porque se a ciência tem razão, deveria haver vida em todo o universo. A vida é uma lei científica que aconteceu no planeta Terra e deveria estar em todos os 9 planetas do Sistema Solar, mas a vida é uma exceção. Cadê vida no resto do universo? Cadê vida em Marte, que é um planeta tão perto? Não há. Deus criou um universo tão grande para que o ser humano nele visse o esplendor e a glória de Deus. E para que o ser humano, ao contemplar o universo, tivesse a conclusão certa de que ele é só uma folha, mas é uma folha amada por Deus. E aí está o significado da vida. Quando a gente entende que Deus nos ama, a nossa vida muda de perspectiva. Deus nunca pediu que nós tivéssemos fé nele. No sentido assim, agora eu creio que Ele existe. Deus pediu que nós o amássemos. Fé, na teologia cristã, não é crer que existe. Crer que existe é uma ideia, é uma suposição, é uma hipótese. Fé é amar aquele que você nem sabe se existe ou não, mas você ama assim mesmo. E não é assim que nós somos? Nossos filhos não existem de verdade, porque a gente tem uma imagem deles que não é tão real. E mesmo assim nós amamos. Sabe aquela mãe que tem um filho drogado, safado, horrível, criminoso? Mas para ela vê um lado bom naquele filho que às vezes nem existe. Aquele filho que ela tem na cabeça não existe da forma como é. Mas ela ama aquele filho. E na verdade, por ela amar aquele filho sim existe. Existe sim da forma como ela vê. Para o mundo talvez não exista aquela pessoa amável. Para o mundo é só um ladrão, é só um traficante, só um assassino. Mas a mãe consegue ver o outro lado. Que o mundo diz, não, isso não existe. Nós somos assim, nós amamos às vezes quem o mundo diz que não existe. E nós amamos. Pessoas de carne e osso. Foi assim com o filho mais novo. Vamos adiante. O filho mais novo, Ashton. Passa mais um. O filho mais novo decide voltar para casa. E quando ele volta para casa, ele diz, pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra Deus, não mereço ser chamado de filho. Eu quero ser um empregado. E ele tem razão aqui. Na cultura oriental, se um filho sai da casa do pai, ele nunca mais pode voltar. Não mais como filho. E isso não é lá só naquela época, não. É hoje. Eu tenho uma tia que o meu avô, meu Di-chan, meu avô, no leito de morte, ela foi lá pedir perdão por ter casado com um rapaz que ele não aprovou, e aí ele mandou ela embora de casa. Quando ela chegou no leito de morte dele, na última semana de vida, ele olhou na cara dela e disse, quem é você? Eu sou a Tamako Fukui. Não tem nenhuma Tamako Fukui. Na família Fukui não existe Tamako. Quem é você? Sou sua filha do meio, terceira filha. Não tenho, eu tenho 9 filhos. Ele não concedeu a ela o direito de ser filha dele novamente. Mesmo dizendo, eu perdoo o que você fez, de ter casado com um cara lá. Eu perdoo, mas minha filha você não é. Você pode ir em casa, você pode visitar sua mãe, pode trazer seus filhos, mas seus filhos não são meus netos e você não é minha filha. Porque você saiu de casa, você escolheu, não fui eu que te botei para fora. Você escolheu sair de casa, pegou sua mala, foi lá com o rapaz, você saiu, não fui eu que te expulsei. Você fez a sua opção de não ser minha filha, você não é mais minha filha. Não está no meu poder te aceitar de novo, está no seu poder não ter saído de casa. Então isso aqui é hoje, foi o quê? Meu avô morreu 15 anos atrás.
e não recebeu a filha, porque nessa ideia oriental, um filho que diz, eu quero minha herança, e sai da casa do pai, ele não pode mais chamar aquele senhor de pai. Não é mais o pai dele. Ele matou o pai em vida. Tá? Então, vamos entender essa parábola com a mente oriental. Porque no nosso caso a gente é ocidental, né? Se um filho sai de casa, pega a mala, xinga você de tudo que é nome. Se ele bater lá na campainha, a gente, ai filho amado, pô, entra, papai fez uma sopinha aqui, vamos comer, né? Não faz mais isso. A gente, nossa, né? Não pensem com a mente ocidental. Não pense assim que o filho tem um direito simplesmente por ser seu filho, que é o que a gente imagina, os filhos têm direitos. Não, na cultura judaica, o filho não tem direito nenhum, a não ser ser alimentado e educado. Depois dos 18, o pai lava as mãos. Então, depois dos 18, o cara fez isso que o filho pródigo fez, acabou a relação de pai e filho. Por isso que ele vai lá pedir para o pai não ser recebido como filho. Ele sabe que ele não pode chamar aquele senhor de pai. Ele vai lá pedir emprego para o pai. É uma outra relação. Pai, me perdoa. Então vamos ter uma relação legal aqui. Me contrata como empregado. Vou ser seu escravo. Não é? Mas esse pai é diferente. Vamos ver no próximo slide. Esse pai, a Bíblia diz no versículo 34. Ou melhor, 24. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. Esse versículo é um versículo muito importante. O pai correu atrás do filho. De novo, na cultura do Oriente, você nunca vai ver um pai correr atrás do filho. Nunca. Nem meu pai, que já meio que nasceu aqui no Brasil, nem meu pai corria atrás de mim quando eu estava errado. Nem meu pai. Eu podia morrer, ele não ia atrás de mim. Quando eu fugi de casa e cheguei, a minha mãe, né, naquele jeito dela mais italiano, né, abraçou, beijou, esbofeteou e beijava, e dava tapa, mas não era aquela coisa. O meu pai só olhou, oi, deu. Não perguntou o que eu fiz, o que aconteceu, se eu sofri algum perigo. Eu escolhi sair de casa. Não foi ele que mandou embora. Um pai oriental nunca vai correr atrás do filho quando o filho está errado. É o filho que tem que correr atrás do pai. Era eu que ia ter que chegar no meu pai. Pai, então, me perdoa porque eu saí de casa, estou arrependido. Nesse caso, esse pai, que é um pai oriental, é um pai judeu, Oriente Médio, ele corre atrás do filho. É uma cena chocante para um judeu. Ele não só corre atrás do filho, como o abraça. Aquele filho imundo, impuro, porque trabalhou com porcos, é abraçado e não só isso, é beijado pelo pai. Jesus faz questão de registrar isso. Que o pai corre, que o pai abraça, que o pai beija. O pai se contamina com o filho. Com toda a impureza daquele filho. E o pai o recebe como filho. Por isso ele fala para os empregados, olha, tragam a sandália dele e o anel. Essa era uma indicação de que aquele rapaz era recebido em casa de novo. Por quê? Porque os escravos no Oriente não podiam andar com sandálias. Escravos só podiam andar descalço. Você calçar o seu filho é dizer, aqui na minha casa você não vai ser empregado. Aqui você é meu filho. E ao dar o anel de filho, né? Um anel. Está dizendo, e não só meu filho, você tem direito à herança de novo. O pai estava esquecendo todas as besteiras que aquele filho havia feito. Por que o pai fez isso? Próximo slide. O pai fez isso porque ele disse, olha, o seu irmão, né, o meu filho, estava morto e viveu de novo. Esse filho viveu de novo. A parábola termina aqui. O nome da parábola é o filho pródigo, né, mas só tinha um filho. O que o outro filho mais velho fez? Quem pode me ajudar? Qual foi a reação do filho mais velho quando viu a festa que o pai mandou preparar para o filho pródigo? O que o filho mais velho fez? Ficou bravo. Quem não ficaria na posição do filho mais velho? Imaginem vocês na posição do filho mais velho. Seu irmão mais novo gasta metade da fortuna do pai, dos bens, metade foi embora.
volta para casa e o pai ainda faz uma festa. Né? Esse filho mais velho nem entrou na festa. Mas nós podemos chamá-lo de filho pródigo também. Vamos ver o próximo slide. Nós podemos chamar essa parábola da parábola dos dois filhos pródigos. Porque esse filho mais velho ficou revoltadinho. Não quis entrar na festinha. Ficou do lado de fora, emburradinho. Sintoma de um filho mimado. Sintoma de um filho que o pai sempre esteve ao lado. Sintoma de um filho que acha que é dono do pai. Que o pai tem que fazer o que ele acha que é melhor. O filho mais velho também era um filho pródigo. O que significa a palavra pródigo? A palavra pródigo é gastador. Não é perdido. Né? Pródigo é quem gasta muito. Então o filho pródigo foi o que gastou o dinheiro. Mas o filho mais velho também era pródigo. Vamos no próximo slide. O filho mais velho, ele gastava o orgulho do pai. Ele achava que ele, por ser mais velho, tinha direitos. E que o pai lhe devia a satisfação. O filho mais novo gastou o dinheiro, mas o filho mais velho gastava a honra do seu pai. Né? Próximo slide. Nós também podemos ser filhos mais velhos. Não só o perdido, mas nós podemos ser filhos mais velhos quando sentimos ciúmes das pessoas. Quando sentimos ciúmes de um visitante que recebe uma flor e eu que estou aqui há 40 anos, de repente nunca recebi, mas o visitante recebe. Eu não tenho direitos? Estou aqui há mais tempo, oferto no envelope. E aí o visitante que nunca oferta no envelope, que não faz nada aqui, que não pintou os muros, que não fez nada, ele recebe a flor? Não é injusto? Não é injusto a gente dar atenção para quem nunca fez nada pela igreja? Assim, está visitando a primeira vez e a gente recebe, dá atenção. Não é injusto? A gente não se sente como filho mais velho? Não é natural nós nos sentirmos como os filhos mais velhos? O que esse pessoal novo pensa que está fazendo? A gente está aqui mais tempo. Né? Eu sou luterano de berço. Eu conheço mais tempo a minha igreja, sei como funciona. A nossa tendência natural, às vezes, é se sentir como um filho mais velho. Não só aqui na nossa igreja, em qualquer outro local. Você vai para um clube, o clube é assim. Você vai morar num bairro novo, é assim. O que esse novato pensa que está querendo? Eu moro aqui há 40 anos. Ele nem conhece o nome das padarias e já quer propor coisas. É natural do ser humano se sentir como um filho mais velho. Quando a gente acha que tem mais direitos dos que os outros. E isso é sintoma de filho pródigo. Vamos adiante. Não vamos ficar nos exemplos negativos. Vamos ficar no exemplo positivo. Não vamos falar só de Davi e o seu adultério. Vamos falar de José e a sua força para resistir à mulher. Vamos falar do lado bom dessa parábola. O que é o lado bom dessa parábola? Não é quanto o filho gastou, não é se ele saiu de casa. O lado bom é, o pai também era pródigo. O nome da parábola, na verdade, é o pai pródigo, não é o filho pródigo, porque o centro da parábola é o pai. O pai, o que o pai gastou? Se a palavra pródigo significa gastar, o que aquele pai gastou? O pai gastou todo o seu orgulho. Era uma humilhação no Oriente um pai correr atrás do filho. O pai tem que engolir o seu orgulho de homem, de pai. Mas não só isso. Né? Vamos adiante, Washington. O pai, aí vamos falar agora de Deus. Deus, para correr atrás de nós, ele gastou o seu filho, ele deu o seu filho. Nós lemos isso em toda a palavra. Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 8, João 3. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio filho. Deus deu o filho dele em favor dos filhos pródigos. Deus nos beija um beijo de sangue, que é o beijo do seu filho. Aquele pai pródigo da parábola, ele gasta o seu orgulho correndo atrás do filho perdido. E com o filho mais velho também. O que o pai faz com o filho mais velho? O pai sai da festa. Imagina lá, o pai está festejando.
viu que o filho mais velho não entrou, ficou revoltadinho. O pai saiu da festa. O que foi, filho? Ah, você mandou matar o boi gordo e para mim nunca pude pegar um cabrito para fazer para os meus amigos. Eu sempre estou aqui, nunca gastei nada do Senhor. O pai gasta o seu orgulho saindo da festa. E mais, prestando contas ao filho mais velho. Filho, eu fiz isso porque o seu irmão estava perdido e foi achado. Vamos festejar. Tudo que é meu é seu. Um pai oriental jamais sairia da festa. Ah, não quer entrar, fica aí fora. Vai passar fome, vai chover, o problema é seu. Se cair um raio, morra. Não estou nem aí, você que se cair fora. Eu convidei para vir para a festa, não quer? E é bem assim que funciona a mente oriental, entende? Tipo assim, se na mente oriental o filho não entra em casa e cai um raio e mata o filho, o pai oriental, um pai japonês, não ia se sentir culpado de, puxa, podia ter saído. Não, a escolha foi dele. Se ele morreu, foi porque ele quis. Eu vou dar um exemplo prático. Na vida da família do meu cunhado, rapaz que saiu de moto, que o pai deu. O rapaz morreu com a moto. O pai não se sentiu culpado. O pai falou, olha, ele pediu a moto, ele quis, ele saiu chovendo, falei para não sair, morreu, acabou. Não é minha culpa. Então é assim que funciona a cabeça do pai oriental. Não quer entrar na festa, não entra. Não quer comer brócolis? Não come, passa fome. Só tem brócolis, arroz e feijão. Não quer isso, vai passar fome. Vai ter que esperar a janta e vai comer o que está no prato. É assim que funciona essa mente. E esse pai não pensa assim. Ele não pensa dessa forma oriental. Ou ele até pensa, mas abre mão desse orgulho e sai lá fora. E não só sai, mas ele presta contas do que ele está gastando. Que era uma coisa engraçada, né? Por exemplo, vou citar aí outro caso de família para vocês entenderem. Para sair de férias. Meu pai e minha mãe, eu achei engraçado quando eu conheci a família da Camila. A eleição democrática, né? No meu estágio, já era, né? Eles votando aonde que iam passar as férias. E o voto dos filhos tem o mesmo valor dos pais. Então, se eu tenho 3 irmãos, os 3 se combinam, os 3 vão delimitar onde vai ser as férias. Né? Em casa, a gente não era nem consultado. O pai e a mãe conversou, definiu, acabou. Ah, mas a gente queria ir para a praia. Não, mas não tem praia esse ano. Esse ano a gente vai ficar em casa. Esse ano a gente vai para a pousada. E acabou. Não pergunta de novo. Porque o dinheiro é meu, eu faço com o meu dinheiro o que eu quero. Quando você trabalhar, você vai tirar suas férias, você vai fazer o que você quiser. E eu, que sou seu pai, não vou perguntar para onde você vai. Mas como o dinheiro é meu, eu trabalhei, eu suei, eu decido o que eu faço com o meu dinheiro. Aliás, meu pai nunca nem falou isso. Ele só falava, quem que trabalhou, quem ganhou dinheiro? Tá bom, pai, o senhor está certo. Né? É assim. Esse pai da parábola, não. Não, filho, entende? Era a minha ovelha, era o meu novilho gordo, eu faço o que eu quero. Não, o pai falou, puxa vida, eu mandei matar porque seu filho estava perdido e foi achado. O amor desse pai pelos 2 filhos é um amor muito grande, para ele abrir mão do seu orgulho oriental e descer ao nível dos filhos. É isso que essa parábola quer mostrar. Essa parábola quer mostrar que Deus, que criou um universo tão grande, vamos nos colocar no papel de Deus agora. Deus criou um universo imenso. Digamos que nesse planetinha minúsculo, a humanidade cai em pecado. Se você fosse Deus, o que você faria? O universo é meu. O que eu faço com um Hellis planetinha? Acabou. Acabou a história da humanidade assim, ó. Vou fazer outros seres em outra galáxia. Ou melhor, pegava todo aquele universo e, deu errado. É um rascunho mesmo. Fazer outro. Isso Deus poderia ter feito. Ele é Deus. Ele criou tudo. Mas ele não faz isso. Ele desce ao nosso nível. E ele tanto desce ao nosso nível que ele manda o seu filho nascer entre nós. Ele não manda o filho dele vir como um anjo, como um espírito de luz, como creem algumas religiões. Ele manda o seu filho nascer e sofrer as mazelas humanas, sofrer como um ser humano. Por que isso? Vamos para o próximo slide. Porque Deus tem que abandonar o seu filho
para que nós recebamos de novo o direito de sermos filhos de Deus. Ou seja, Deus tem que abandonar o filho dele, que é substância de substância dele, para nos tornar nós, seres humanos, em filhos adotivos dele. É mais ou menos igual se você, pai e mãe, abandonam seus filhos para poder adotar outros. Você vê o que Deus fez? Ele abandona o filho dele. Tanto que Jesus clama na cruz, né? Lá na cruz Jesus diz, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus não chama nem Deus de pai aqui. Jesus se coloca como um súdito de Deus. Não é pai, meu pai, não. Deus meu, você me abandonou, eu sou teu filho. Substância da sua substância. E você me abandonou na cruz. Por que Deus teve que fazer isso? Para nos adotar como filhos de Deus, como seus filhos. Vamos adiante, Washington. Pode pular o próximo? Pode pular. E aí nós não temos dúvida de que é por meio do grande eu sou, Jesus, que nós temos. Vamos ler em conjunto tudo que Jesus é no Evangelho de João. Pão da vida, bom pastor, fonte de água viva, ressurreição e a vida, caminho, verdade e vida, a luz do mundo, eu sou a porta, a videira verdadeira. Jesus é a conexão que nós temos com Deus. A Bíblia só existe por causa disso. A Bíblia não quer ser um livro de regra. Não quer dizer que roupa você deve usar, que nome você deve colocar no seu filho. Não quer dizer isso. A Bíblia só tem um objetivo, toda ela. Mostrar que Jesus é o Filho de Deus e veio assumir o nosso lugar ao morrer na cruz. Se você ler a Bíblia com esses olhos, por meio de Jesus, você vai compreender tudo que está aqui. Mesmo as passagens mais difíceis, mesmo as passagens que Deus manda matar animais e sacrificar. Por que Deus manda matar animais? Porque Ele é carniceiro? Não. Para indicar que é por meio da morte que haverá vida neste mundo. E isso está tão na nossa cabeça, está tão na nossa vida, né, de que é por meio da morte que tem vida, que a gente tem várias histórias assim. É depois que a Branca de Neve quase morre, come a maçã, que ela vai reviver. A Bela Adormecida dorme e revive. A Rapunzel está presa e é libertada. Todas as histórias deste mundo mostram que é por meio da morte, é por meio da dor que vem a libertação. A libertação não vem de graça. Nós temos uma falsa ideia. Não, a libertação é com muito sangue, muito suor. Que digam os franceses, que digam os americanos, cuja liberdade foi conquistada com guerra e com sangue. Que digam os negros que foram escravos, cuja liberdade foi conquistada com sangue. Os índios, todos esses que sofreram. A liberdade não veio por decreto, veio com sangue, com muito sangue. Então a história humana mostra isso, a nossa liberdade, a nossa salvação é conquistada com sangue. Mas não com o nosso sangue, com o sangue de Jesus. Ashton, pode pular mais um slide? Outro, nós vamos para o final agora. Mais um. Por isso, meus queridos irmãos, nós podemos crer que o justo viverá por fé. Se você crê nesse Deus, e de novo, crer é amar a Deus, não é crer que Ele existe. É amar esse Deus. Se você ama esse Deus, você está vivo. Por mais que você se sinta como uma folha ao vento, Deus corre atrás dessa pequena folha para mostrar o quanto Ele a ama. Se você acha que sua vida não tem valor, que você não tem sucesso na carreira, que você não é amado, esqueça a opinião deste mundo. Para você, para Deus, você é uma folha de muito valor. Deus não vê a sua carreira. Deus não vê o seu sucesso. Deus não vê o seu status. Deus não vê nada disso. Deus nem vê o seu pecado mais, porque Ele viu Jesus na cruz morrendo pelo seu pecado. O que Deus vê é o seu coração. Deus não vê se você é o fundador dessa congregação, se você está aqui há 20 anos, se você está aqui recentemente, se você é visitante. Deus vê o seu coração. E todos os corações são iguais, são pródigos. Gastaram a honra, gastaram o sangue de Jesus. E é por isso que Deus quer ser pródigo com você.
Deus quer derramar misericórdia, amor, perdão, bênção, paz, prosperidade no seu coração. E aí quando você sente e tem a certeza desse amor de Deus, não importa se você é o filho mais novo, se você é o filho mais velho, adotivo, importa é que Deus te ama e isso traz um significado todo para a sua vida. Você pode ser fracassado na sua carreira, mas você vai ver um sucesso aonde Deus te colocou. Foi assim que aconteceu com um dos pastores mais famosos da nossa igreja nos Estados Unidos. O pai dele era um grande teólogo na Alemanha, super famoso. O Império Alemão começou a perseguir os luteranos. Eles tiveram que ir para os Estados Unidos. Lá o pai desse rapaz teve que virar agricultor. Não era mais pastor, não era mais uma pessoa influente na sociedade, um acadêmico, um professor de universidade. Ele se virou um reles agricultor. E pastor ao mesmo tempo. Mas mais agricultor que tinha que comer. O pessoal era pobre, não tinha como sustentar o pastor. Então ele trabalhava na terra e ajudava a igreja. Esse pastor, esse agricultor se tornou o maior teólogo do século XVIII, entre o século XVIII e XIX. Um grande teólogo. Se ele tivesse só olhado para a sua derrota, com saudade da Alemanha, lá eu era alguém, lá eu escrevia um artigo e era lido em toda a universidade, lá minha voz era convidada para palestrar em diversos locais. Aqui na América eu sou só um plantador de batata. E um pastor no fim de semana. Durante a semana eu planto batatas, no fim de semana faço sermão na igreja. Eu sou só isso. Se ele olhasse para o passado com saudades, ele não teria olhado o futuro com esperança. Se você hoje não chegou onde você queria estar, sua vida estagnou, você acha que é um fracassado. Você só acha isso porque você olha para o passado. Porque você olha para os seus sonhos de infância ou adolescência. Pare de olhar para o passado com saudade. E passe a olhar o futuro com esperança. Esse pastor plantador de batatas nos Estados Unidos se tornou um grande pastor lembrado até hoje, porque ele olhou o futuro com esperança. Ele liderou aqueles alemães em Perry County, no condado de County, a construir uma cidade, a construir um seminário, a construir a sede da igreja. E não é porque tinha dinheiro sobrando, não, porque todo mundo era plantador de batata naquela época, os alemães, naquele local. Foi com muito suor, mas foi porque eles começaram a ver o futuro com esperança. Por isso, meus irmãos, quando o pai pródigo abraça vocês, esqueçam a lavagem de porcos. Esqueçam o que passou. Olhem para o futuro. Olhem para a festa que ele preparou para nós. Essa festa, o boi gordo, está ali no altar. A festa é hoje, no domingo. Recebam o corpo e sangue de Cristo para perdão dos seus pecados. Participem da festa do Cordeiro de Deus. E sejam alegres. Quem vive com esperança, vive alegre. Porque vive olhando para o futuro e não para o dia passado que foi horrível. Mas olha para o amanhã com a esperança de uma criança. Com a esperança que a criança que vai para a Disneylândia tem ao acordar. Eu conheci um menino, lá em Passo Fundo. O menino foi abusado pelo irmão mais velho. A mãe dele morreu no hospital, eu visitei a mãe. Tive até que conseguir o caixão para ela ser enterrada, ela não tinha dinheiro. Né? Esse menino estava largado na rua. Um dia eu conversei com esse rapaz, esse menininho. Né? Qual que é o seu sonho para o futuro? Ele falou, meu sonho para o futuro é ser policial. Ah, é? É, porque eu quero fazer algo bom pelo meu bairro. Eu perguntei, mas e tudo que aconteceu no seu passado? Como que fica? Ele, pastor, na igrejinha, a igrejinha era escola bíblica para aquele bairro, né? Na igrejinha a gente não aprende que Jesus nos ama, que a gente tem que amar e perdoar o nosso próximo? Eu falei, a gente aprende, isso mesmo. Então eu aprendi que perdoar é esquecer. Já que eu esqueci, eu consigo pensar no dia de amanhã. Esse rapaz hoje já está grande, né? Tem ele no Facebook, é o Cassiano, né? O Cassiano hoje está estudando, não virou policial, graças a Deus, né? É perigoso, carreira perigosa, né? Mas ele está estudando, está vendo o futuro com esperança. Esqueceu toda a violência que ele sofreu, todas as injustiças que ele sofreu. E ele consegue olhar para frente com esperança porque ele esquece do passado.
Ele esquece da lavagem de porcos que deram para ele. Por isso hoje é o dia de você olhar para o futuro com esperança, com Deus no seu coração. Que Deus guarde todos vocês nesta grande fé. Amém.